Graça e paz, abençoados. Hoje vamos tratar um assunto extremamente especial que não é falado nas igrejas da lei e pouco comentado nas igrejas em graça. Você sabia, abençoado, que a prática de templocentrismo é uma prática da velha aliança? É, abençoado. A prática de culto divino, frequentar templos, é uma prática da velha aliança que fica antes da cruz. Vamos olhar aqui junto comigo no livro histórico de Mateus, capítulo 27, versículo 51, que está escrito: Eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu-se a terra e fenderam-se as pedras. Que pedras estamos falando aqui, abençoado? Abençoado, nós estamos falando aqui das pedras do templo. As pedras do templo fenderam-se. Quando fenderam-se as pedras? Quando Cristo foi à cruz, abençoado. Ele levou cativo o cativeiro, ele deu fim na lei e derrubou o templo. Pois o templo era o símbolo de tudo aquilo que representava a velha aliança, aonde as pessoas quitavam as suas dívidas do pecado, aonde faziam sacrifícios de animais, era no templo. Então Cristo, ele não ia só dar fim na lei, mas também ele ia dar fim no templo, abençoado. Lá no livro histórico de Marcos, capítulo 13, versículo 1, um dia Jesus com seus discípulos passando em frente ao templo. Então seus discípulos, admirados com aquela baita obra, com um baita templo, falaram: nossa, mestre, que obras, que templo lindo. Então Jesus de Nazaré disse assim a seus discípulos: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então veja bem, abençoado, o próprio Jesus de Nazaré já estava profetizando que um dia aquele templo ia ter fim, abençoado. E quando ele ia ter fim, abençoado? Na nova aliança, pois agora nós somos o templo de Deus. Veja o livro histórico de João, capítulo 2, versículo 19, onde Jesus fala aos fariseus: destrua esse templo, em 3 dias reconstruirei outro. E aqui, abençoado, ele estava falando do seu corpo, abençoado, na sua ressurreição. Pois agora, abençoado, na nova aliança, nós somos o templo de Deus, abençoado. Temos que se permitir ser templo de Deus. Quando não conhecemos o Evangelho, quando não conhecemos a verdade, vem aí uns tal pastor e dizem assim para nós: vá para a igreja, vai para o templo de Deus, senão você vai perder a bênção. Viu só, você não foi ontem, perdeu a bênção. Então, abençoado, por não conhecer, essas pessoas acabam cometendo essas blasfêmias, uma transferência de identidade. Quando nós somos o templo de Deus, eles dão o crédito a um templo de pedra, um templo de alvenaria, o qual Cristo já deu fim na cruz junto com a lei. Não tenho nada contra, abençoado, aquelas pessoas que se reúnem para pregar a graça e fazer a palavra correr, mas sim em fazer essa transferência de identidade. Isso é uma blasfêmia. Vamos olhar junto comigo na Epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Vamos ver o que está escrito: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Veja de novo aqui, abençoado: tendo cancelado o escrito de dívida. O que representava, abençoado, as nossas dívidas? Aonde iam pagar as dívidas na velha aliança? Aonde iam pagar o preço pelos pecados? Aonde tinha que levar o animal para fazer sacrifício? Não era no templo, abençoado? Pois é, abençoado. Esse templo aqui teve fim na cruz junto com Cristo. E veja bem, olha o 15: e despojando os principados e potestades, o expôs publicamente, o triunfando deles na cruz. Quem é que era, abençoado? Os principados e potestades aqui, abençoado. Sabemos que na velha aliança era uma aliança de simbologias, sacerdotes. O sacerdote aqui, abençoado, é um principado, abençoado. Cristo deu fim também, abençoado, ao sacerdócio aqui, abençoado. Muitas igrejas em graça não falam sobre isso, abençoado, porque gostam de títulos. Porque quando tu tira o templo, abençoado, tem que tirar o dízimo também, hein? Então os abençoados não gostam muito de falar no templo. Eles até confessam que são casa de Deus, mas as suas práticas são outras, hein? Eles falam
que são casa de Deus, mas as práticas deles são outras, tem que ir à casa de Deus. Então, abençoado, isso é complicado, porque os abençoados pregam meias verdades, mas na real, a realidade é que nós somos o templo de Deus. Não temos que dar crédito a um templo de pedra. Cristo deu fim à lei e fim ao templo. Graça e paz, melhor dia.